Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje continuaremos estudando a respeito de Jesus, especialmente os últimos momentos da sua vida aqui neste mundo. Continue conosco enquanto estudamos esse tema tão importante. É muito bom estarmos juntos para o estudo de hoje e para nos ajudar, mais uma vez, temos conosco o pastor Steven. Obrigado, bom estar aqui. É muito bom estudarmos a Palavra de Deus e continuarmos estudando a respeito da vida de Jesus. Hoje o tema vai ser um pouco triste, vamos estudar a respeito dos últimos momentos de Jesus aqui neste mundo. E antes de iniciarmos propriamente o estudo, vamos pedir a direção de Deus. E queremos orar por uma pessoa muito especial, o nome dela é Dênia. Pastor Steven, você poderia orar por ela, a senhora Dênia? Claro. Vamos orar então. Deus, mais uma vez, obrigado que tu estás sempre disposto a ouvir a nossa oração. Fica com a Dênia e todos que vejam o programa do Está Escrito, que tu possas dar uma bênção e paz no coração deles. Fica conosco agora que nós podemos realmente não só ler a Bíblia, mas entender as palavras de Deus. É isto que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos continuando o estudo do Evangelho de João. E vamos hoje iniciar o estudo pelo menos no capítulo 18, onde vamos ver aí o que aconteceu logo depois da oração de Jesus, do capítulo 17, oração por ele mesmo, pelos seus discípulos e por todos aqueles que viriam a crer nele, ou seja, todos nós hoje. Então, quando Jesus terminou de orar, era exatamente como começa aqui o capítulo 18. Vamos ler então o primeiro verso, pastor? Você pode ler para nós, por favor? Posso ler então, se vocês têm uma Bíblia, vão lá buscar, vamos ler João capítulo 18 e vamos ler o primeiro versículo, versículo 1. A Bíblia fala assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Interessante, nós podemos ver aqui o contexto. Jesus termina de orar, e então ele sai com seus discípulos e vão para um olival. Na verdade, um lugar onde havia ali muitas árvores de oliveira, né? E ele entrou naquele lugar, naquele pomar, poderíamos dizer, ou naquele jardim, dependendo de como nós queremos dizer. Ele entrou naquele olival com os seus discípulos. E agora nós vamos ver algo interessante, que o que aconteceu ali realmente é impressionante, pois já sabemos que Jesus está indo para os seus últimos momentos aqui neste mundo, e ele entra então nesse olival com seus discípulos, e vamos ver então o que aconteceu ali. Né? E é interessante, no livro de João não fala o nome, porque nós sabemos que é Getsemane, né? Sim. É um lugar bem famoso, ainda existe lá em Israel. Mas o nome de Getsemane quer dizer o lugar onde eles espremem a olívia para fazer azeite, né? E é interessante porque é mesmo neste lugar que Jesus em si vai ser espremido, vai ser tocado, né, pelo mundo e ele vai começar a receber os pecados do mundo, né? Então, não é por acaso que ele está ali, não é por acaso que ele está num lugar que vai ser o começo do grande sofrimento dele, né? Ele está lá com os seus discípulos, menos um, né? É interessante que no último capítulo, que era orações de Jesus sobre união, estar unidos, estar juntos, ter aquele amor um para o outro. E o que é que acontece no próximo capítulo? Um dos amigos, um dos discípulos
é a própria pessoa que vai trair a Jesus, né? Então, muita coisa a acontecer aqui neste lugar, que realmente é o começo do fim, assim, da história da vida aqui de Jesus, aqui na Terra. Bom, vamos ver o que acontece então logo a seguir, versos 2 e 3. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Uau! Quem era Judas? Ele era um dos maiores discípulos, né? Ele é que guardava o dinheiro. Então, ele era uma pessoa que os outros discípulos, pelo menos, davam muita confiança, né? Os outros eram pescadores, pessoas assim, mas Judas não. Judas tinha um pouco de conhecimento, era sábio, né? Então, era aquela pessoa que os outros discípulos olhavam. E agora, como a Bíblia fala, é Judas o traidor, né? Ele já ganhou esse título, que é bem triste. Mas lembra-me de Satanás, né? A Bíblia fala que Satanás também era um anjo com poder, era o anjo que os outros anjos olhavam, né? Um homem de sabedoria perfeita. E da mesma forma que Lúcifer, né? Satanás, caiu do céu, caiu da presença de Deus, nós agora temos Judas, um dos maiores dos discípulos, também caindo na presença de Deus. Triste. Realmente é muito triste. É uma situação como essa, né? Diz que ele conhecia aquele lugar. Então, em outras palavras, ele sabia os passos de Jesus, ele era um dos discípulos. E ele conhecia e entregou Jesus, na verdade. Aqui nós vemos que ele conhecia aquele lugar, porque eles sempre se reuniam ali, de vez em quando, eles estavam ali, naquele jardim. E agora ele vem não sozinho, né? Ele vem ao encontro de Jesus e dos outros discípulos com um grupo de soldados e guardas. E o que me chama a atenção, pastor Steven, é que ele veio, não só Judas, como os soldados foram enviados por pessoas que é surpreendente entender sob que ordens eles foram até o jardim acompanhando Judas. Diz aí o versos 3, como nós já lemos, que eles foram enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Em outras palavras, foram os líderes religiosos que estavam levando soldados ali, pediram que os soldados fossem, e eles chegaram naquele momento ali para quê? Com que objetivo? E pior do que isso, assim, porque nós também sabemos que foram os sacerdotes que pagaram as Judas para trair. Então eles realmente fazem uma grande parte nessa história, né? Não era só eu vou acompanhar o que vai acontecer. Não, eles é que estavam à frente daquilo. Pagaram Judas, chamaram os soldados, as guardas, com armas. Jesus nunca fez mal a ninguém. Nunca fez nada de violência. Mas eles vão lá com uma tropa assim, de pessoas. É uma coisa que é difícil de acreditar, né? Porque se uma pessoa fosse lá, Jesus seguia, não ia lutar. Claro. Mas eles tinham medo de Jesus, né? Eles sabiam que Jesus tinha poder, eles sabiam que Jesus estava ligado com Deus, com todos os milagres, com tudo que ele fez. Então eles ficaram com medo de Jesus, nem com assim, um entendimento que, mas espera, se Jesus tem poder, se Jesus está ligado com Deus, então ele é que está certo. Nós é que estamos errados, mas isso nunca aconteceu. Eles estavam presos assim dentro do pecado deles.
Na verdade, eles estavam cegos em relação a Jesus, ao ministério dele. Tanto é que eles foram ali, junto com os soldados, né, foram enviados exatamente para prender Jesus, como se fosse prender um bandido. Yeah. Yeah. E realmente é uma situação muito triste. Um próprio discípulo e depois os líderes religiosos que deviam se unir a Jesus para levar a mensagem da salvação, para reconhecê-lo como Messias, eles estavam fazendo exatamente o trabalho contrário. Então, é impressionante aquilo que estava acontecendo. Eles foram com tochas, lanternas, armas, foram realmente para tentar resolver a situação. Né? Mas é aquilo, o pior ainda é Judas, né? E eu penso que tem uma história para nós, porque Judas vivia com Jesus. Ele ouviu todos os sermões, ele viu todos os milagres, ele comia com Jesus, fazia tudo com ele. Ele era um crente, né? E mesmo uma pessoa tão perto de Jesus podia estar tão longe de Jesus. E eu penso na nossa igreja de hoje, os cristãos de hoje, né? A pessoa pode estar dentro da igreja, a pessoa pode ler a Bíblia, orar, cantar, dar oferta, fazer aquilo tudo. A pessoa pode fazer aquilo tudo e ainda estar longe de Deus. E Judas é o exemplo disso. Porque ele viu tudo, ouviu tudo, mas nunca criou aquele relacionamento. Nunca teve aquele amor que é necessário para realmente ser um crente. E então, para mim, é o perigo. Nós temos que ver a nossa vida, nós temos que ver como nós adoramos a Deus, como nós vamos para a igreja, porque nós podemos ser um Judas sem saber. Judas não sabia que ele era Judas. Né? Para ele não era o traidor. Né? Eu pensava que ele é que estava certo. Mas isso mostra que, com o pecado dentro de nós, podemos ser cegos. Podemos completamente estar errado e não perceber isso. Esse é um alerta para nós, né? Como você disse, realmente isso é muito importante, porque nós podemos também não perceber o que estamos fazendo. Podemos ser enganados pelo inimigo e fazer o contrário daquilo que nós devíamos estar fazendo, né? Então, como é importante nós estarmos abertos para ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, ouvir a palavra e não tentar a Deus, porque eu creio que Judas talvez ele realmente não tinha a intenção completa de que Jesus fosse morto. Talvez ele imaginasse que Jesus iria reagir, se defender, né? Usar o poder para o seu próprio benefício. E ele não usou, ele não deveria usar, né? Então, ele veio apenas para salvar o ser humano, e não para usar o poder dele para ele mesmo. Se nós voltarmos para o começo da história de Jesus, quando Jesus estava lá com Satanás, no deserto, a primeira tentação é o quê? Usa o teu poder para te salvar. Torna a pedra em pão. Judas estava a fazer exatamente a mesma coisa. Usa o teu poder para sair dos soldados, né? Para ser um rei de Israel. E ele nem entendia que ele pensava que estava a fazer o trabalho de Deus, mas todo o tempo fazendo o trabalho de Satanás. Ou seja, fazendo o trabalho de Satanás, né? Tentando a Jesus. Mas vamos ver o que aconteceu de fato, né? Como Jesus lidou com aquela situação. Vamos ler então os versos 4 e 5. Pastor, eu gostaria que você lesse, por favor. Pode ser. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Então, a Bíblia diz que Jesus ele sabia o que ia acontecer. Mas, mesmo assim, ele disse, né? Vocês estão procurando o quê? O quem? Né? E Judas estava com eles, aqui a Bíblia diz. E Jesus disse, sou eu. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Sou eu. O que é interessante é quando Jesus fala, sou eu,
Essas palavras no hebreu é muito importante, né? Sim, Porque sim. é o nome de Deus. Então Jesus está a fazer duas coisas aqui. Ele está a responder, a dizer, olha, sou eu, mas ao mesmo tempo ele está a dizer assim, eu sou Deus. Né? E quando ele fala isso, tem resultado. Sim, né? vamos ler os versos 6 e 7. Ele é uma continuação daquele momento, quando Jesus diz, eu sou eu. Yeah. Vamos ler, eu vou ler então. Pode ser. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Uau, essas palavras, sou eu, ou eu sou, nos traz a lembrança aquele momento em que Deus apareceu para Moisés, Sim. ali naquela sarça ardente, e pediu que ele fosse até o Egito libertar o seu povo. Porém, Moisés, que já estava há 40 anos no deserto, que provavelmente não era mais conhecido do povo, da nova geração, ele duvidou de que iriam acreditar nele. Não só o próprio povo de Israel, que estava ali preso, né, escravizado no Egito, como o próprio faraó. Então ele disse, quem que eu devo falar para eles Yeah. que me enviou? E ele disse, eu sou. Ou seja, sou eu. Né? Esse é o nome de Deus, do próprio Deus. Exatamente. E olha o que aconteceu, pastor. O que aconteceu com eles? Quando Jesus falou? Eles caem, né? Porque é aquilo. Quem é que pode batalhar contra Deus? Ninguém. Né? Deus é poder. Mas é interessante porque quando Jesus fala quem é que vocês estão à procura, a resposta de Deus é Jesus de Nazaré. Ou em outras palavras, aquele ser humano daquela cidade. Né? Sim. E a resposta de Jesus é, vocês não entendem ainda. Eu sou mais do que só de Nazaré. Eu sou Jesus do céu. Jesus de Deus, Filho de Deus, né? E eu penso que ele faz isso de propósito, só para... É como se fosse só mais uma chance para Judas. Mais uma luzinha para tentar transformar o coração dele. Sabendo bem que não ia acontecer, mas o amor de Deus, ele tem que tentar. Ele tem que fazer esse ato, né? Foi uma manifestação do próprio Deus ali, né? De Jesus, que é Deus, naquele momento ele, ao dizer aquelas palavras, eu creio que elas vieram com tanto poder que aquelas pessoas perceberam que estavam na presença de Deus. E na presença de Deus, ninguém consegue permanecer, né? Eu digo um ser humano pecador. Yeah. Então, é impressionante, ao Jesus fazer isso, ele estava, como você mesmo disse, dando oportunidade para Judas e também para aquelas pessoas, percebendo que eles estavam lidando com o próprio Deus. Eles deviam repensar no que eles estavam fazendo. Exato, exatamente. Então, vamos ler na sequência. Jesus continua, versos 8 e 9. Por favor, leia para nós. Posso ler. Vamos começar então, o versículo 8. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixam ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. É interessante, pastor. Aqui está falando destes, aqui está falando dos discípulos. Jesus, então, ele se refere aos discípulos que estavam com ele. Lembramos quando eles entraram naquele olival, ele entrou, Jesus e os discípulos. Yeah. E é claro que Judas veio depois, com soldados. Então, Jesus pede que deixem os discípulos irem. Yeah. Não é? Que, se eles estavam procurando ele, que liberassem os seus discípulos. E aí nos diz que isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que o próprio Jesus disse. Não perdi nenhum dos que me deste. Ou seja, os discípulos foram pessoas que foram escolhidas e que aceitaram servir a Jesus, fazer parte daquele grupo especial que deveriam continuar o trabalho que Jesus fez. Infelizmente, Judas, ele estava com os discípulos, mas ele não era um dos discípulos, em outras palavras, porque ele não aceitou. No coração dele, ele rejeitou, ele estava traindo Jesus naquela hora. Eu gosto deste versículo, os dois versículos,
Porque é assim, Deus é que está com perigo, mas ele está a pensar mais nos outros do que nele mesmo. Né? Ele podia tentar, quanto dinheiro querem, ou alguma coisa assim. Não, ele aceita. Eu sei que isto tem que acontecer, mas deixa eles saírem, deixa eles viverem. Esse é o amor de Deus. Né? Isso é que é o amor de Deus. Sim. E eu creio que eles deveriam fazer isso, ouvir a Jesus e sair. Mas não foi bem o que aconteceu, né? Naquele momento eu creio que eles nem pensaram, né? Um dos discípulos, então, reagiu. E nós vamos ver, então, nos versos 10 e 11, eu quero ler, capítulo 18, versos 10 e 11. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Uau. Pedro, como sempre, né? Ele era não uma pensava pessoa que muito. fazia antes de pensar, né? É. Mas é interessante que nós temos Jesus que fala assim, não é isso não é essa batalha que eu quero. A minha batalha não é com o ser humano, é com Satanás. E é aquilo, Jesus aceitou a vida dele. Eu tenho que beber este cálice. Ele sabia o propósito dele. E se não fosse isso, estávamos perdidos. Né? É porque Deus tinha essa fé, essa direção na vida dele que nós estamos aqui hoje. Né? Sim, Jesus, ao fazer isso, ele mostrou que a obra deve ser feita pelo poder do Espírito Santo, né? E não pela violência, como no caso Pedro reagiu aqui. Eu creio que Pedro até tentou, na verdade, cortar a cabeça Provavelmente, do soldado. Só que ele desviou e acabou pegando apenas a orelha dele, né? É claro que em outro evangelho nos diz que Jesus pegou a orelha e colocou de volta, né? Curou. É muito bonito o amor de Jesus e a misericórdia dele mesmo naquele momento, por alguém que estava ali para prendê-lo. Né? Uau. Agora, a história continua. Jesus, então, ele é levado a Anás. Vamos ver o que nos fala sobre isso aqui nos versos 12 a 14. Por favor, leia para nós, pastor. Pode ser. Vamos ler, versículo 12. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que o homem morresse pelo povo. É impressionante esse relato aqui, mostrando que os guardas dos judeus, nós vemos aqui apenas os líderes religiosos envolvidos, tomando as decisões, tomando a dianteira, mas na verdade a gente percebe aí o poder religioso com político, né? E eles estavam tentando fazer de tudo para conseguir o objetivo deles. Então, os soldados prenderam Jesus, o amarraram e aí o levaram até Anás, que era sogro de Caifás, e na verdade ele era o sumo sacerdote naquele ano. Então ele que tinha dado a ordem e ventilado essa ideia de que alguém devia morrer. E a intenção, é clara, era que Jesus morresse. Né? E é interessante porque quantos dias Jesus não estava lá no templo? Quantos dias ele estava lá no ar livre? No dia, podiam prendê-lo qualquer hora, mas eles sabiam que o povo estava atrás de Jesus. Então teve que ser assim na escuridão, teve que ser assim porque o povo, não sendo os líderes religiosos, tinham mais sabedoria e fé em Deus do que os líderes da igreja. Eles estavam mais na escuridão, mais errados do que o resto do povo. Então tiveram que fazer isto tudo da maneira que eles fizeram. Fizeram de maneira escondida. E isso mostra a importância de nós termos discernimento.
Eu creio que devemos sempre pedir a Deus discernimento para que nós possamos entender o propósito de Deus, os planos de Deus, como Deus age, como Ele trabalha e qual é a vontade dEle, para que nós sejamos usados por Deus, nós sejamos uma influência para o bem e não para o mal, não sejamos usados por Satanás. Exatamente. Essa é uma história impressionante, estamos apenas no começo dela, não é? No próximo programa nós vamos continuar, então, estudando este capítulo e esses últimos momentos da história de Jesus, não é isso? Então nós vamos agradecer, nós queremos agradecer a todos vocês por ter estado conosco estudando esse tema tão importante, esses últimos momentos da vida de Jesus. Queremos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, queremos pedir que Deus esteja sempre guiando cada um de nós para que nós sejamos usados por Deus e possamos aprender lições de tudo aquilo que nós estudamos na sua palavra. Querido Deus, continue falando a nós, nosso coração está aberto para ouvir a Tua palavra. Nos dê discernimento para que nós possamos ser usados por Ti, para que nós não sejamos cegos, mas que nós possamos sempre ver a Tua vontade e ser uma influência útil nas Tuas mãos. Abençoe a cada um de nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vimos que Jesus sofreu, especialmente no fim da vida dele. Mas pode ser que vocês também estão a sofrer. Se vocês querem a resposta, nós temos esta revista aqui, Resposta a Tempos Difíceis. Se vocês precisam de ajuda, buscam esta revista. É completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no estudo de hoje. Agradecemos também ao pastor Steven. Obrigado. Foi muito bom estarmos juntos estudando este assunto tão importante a respeito de Jesus, dos últimos momentos da sua vida aqui neste mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima semana estaremos aqui novamente. E até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.